Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Quando teu Pai revelou o segredo a Maria, que pela força do Espírito conceberia, a ti, Jesus, ela não hesitou logo em responder: faça-se em mim, pobre servo, que a Deus aprouver. Hoje, imitando a Maria, que é a imagem da igreja, nossa família outra vez te recebe e deseja. Cheia de fé, de esperança e de amor, dizer sim a Deus. Eis aqui os teus servos, Senhor. Canta aí, vai. Que a graça de Deus cresça em nós sem cessar, e de ti, nosso Pai, vem o Espírito Santo de amor para gerar e formar Cristo em nós. Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, minhas irmãs, meus irmãos. Deu uma falhadinha aqui na voz no começo, de manhã, não deu para aquecer, aí a gente fica assim com esses pigarrinhos. Muito bom dia para todo mundo, Deus abençoe cada uma que está acompanhando. A gente está aqui vivendo a nossa semana vocacional, falando desde ontem na Vocação Divina Luz de uma forma mais específica. Hoje vamos dar continuidade dentro do testemunho que eu vou trazer para vocês, meu testemunho na comunidade, mas também tirando dúvidas de ontem, né, que ontem a gente colocou aqui sobre a Vocação Divina Luz, algumas dúvidas surgiram, então estamos aqui para a gente poder partilhar, orar, rezar, cantar junto, tá bom? Deixa eu prender aqui que eu acho que esqueci de botar o som. Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão? Estão me ouvindo certinho? Sim. Já vai pegando a sua palavra, nós vamos ler a palavra de Deus agora, a vocação de Moisés, Êxodo capítulo 3, versículo 9. Êxodo 3, versículo 9. Bom dia para quem está aqui no Instagram, a Deb Guerra, estão me ouvindo, obrigada. Renata Áviles, Sandra Regina, Claudinha, Cleonice, Luciana, Andréia, Jacinta, estou na Barra, que saudade, Jacinta, você faz falta aqui. Gersilene, Mary Ellen, Cris Lima, Isa, Ermita Abreu, Sandra, Tati Freitas, Gersilene, Ana Chagas, Josete, beijo minha linda, saudade. Franciene, Ilane, Gisele, Carol Freitas, Paulinha, Mônica Oliveira, que bom que vocês estão aqui, muito bom dia para vocês. Marisete, Cristiane Maria, vamos ver aqui no Facebook. Cristiane Cordeiro, Rita Rabelo, Glória Fonseca, Luciana Arruda, Lane. Opa, dá uma travadinha aqui. Cecília, Antunes, Irene, Dalva Monteiro. Irene sempre muito rápida, colocando aqui a passagem já, Cláudia também, obrigada, muito eficiente essas meninas. Bom, gente, então vamos começar, enquanto você vai pegando a sua palavra, vamos começar pedindo o Espírito Santo sobre nós, já vai convidando o pessoal aí para entrar ao vivo, estamos aqui prontos para começar o nosso dia já rezando, na alegria do Senhor que é a nossa força, então já vai convidando o pessoal aí, compartilhando, avisando que a gente está ao vivo para a gente poder rezar junto, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém.
Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações dos vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Senhor nosso Deus, nós te pedimos nesse momento, derrama o teu Espírito Santo sobre nós, para que possamos ouvir a sua voz, partilhar atentamente nesse momento a tua palavra e que a tua vontade seja fecunda em nossos corações, sempre. Que nesse momento, Senhor, possamos abrir mão do nosso querer, das nossas vontades, somente dos nossos desejos, que a gente possa ouvir a sua voz, porque aquilo que o Senhor sonha para nós é muito maior, é muito melhor do que nós podemos imaginar. Estar na tua presença já é a maior graça que podemos ter, é um privilégio, Senhor. Por isso, nesse momento, nós te pedimos essa intimidade contigo. Nesse momento, Senhor, nós te pedimos para que possamos nos aproximar de ti, para que o Senhor permita que nós nos aproximemos de ti e desfrutar desse banquete de graça, de bênção, de amor e misericórdia que o Senhor reserva para cada um de nós a todos os dias. Vem, Espírito Santo, falar conosco, falar nos nossos corações, sopra sobre nós e infunde em nós a unção, a graça, a sabedoria, a fortaleza. Vem, Espírito Santo, derrama os seus dons sobre nós, para que possamos ter unidade contigo. Não só intimidade, mas também unidade, que sejamos um, Senhor. Eu quero ser um contigo. Diz isso para o Senhor. Eu quero ser uma contigo, Senhor. Vem sobre mim, derrama o teu Espírito Santo. E que a partir dessa palavra hoje eu possa ter o entendimento da sua vontade na minha vida. Que eu possa ter o entendimento do chamado que o Senhor faz para mim. Que o Senhor possa me despertar nessa manhã de todo sono espiritual, de toda preguiça, toda aridez espiritual. Que o Senhor me chame para fora, como o Senhor chamou Lázaro, como o Senhor despertou Lázaro. Que o Senhor possa me despertar nessa manhã. Tudo aquilo que está adormecido dentro de mim, sonhos, vontades, fé, esperança, tudo isso, Senhor, que está adormecido dentro de mim, eu te peço que o Senhor desperte nessa manhã. Vem sobre mim, Senhor, com a luz do teu Espírito Santo. Eu te entrego, Senhor, a minha casa, a minha vida, a minha família, todos os meus bens, todas as pessoas que eu amo, para que seja derramado o teu Espírito Santo e que a tua santa proteção esteja sobre cada um de nós. Tudo isso, Senhor, nós te pedimos, te entregamos e também te louvamos, Senhor, pelas mãos da Virgem Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Amém. Falei para vocês que hoje eu vou dar um pouco do meu testemunho. É claro que não dá para falar tudo, né, que a gente já viveu na vida, né, assim, aqui em uma hora, mas trazer um pouco para vocês desse meu chamado, essa minha vocação Divina Luz, como despertou isso tudo, para que você também possa conhecer um pouquinho mais de mim, compreender um pouquinho, né, de como que é esse processo. Com cada um Deus faz de uma forma, mas alguns pontos são bem específicos, são bem, na verdade, alguns pontos são comuns a todos, né? A forma como o Senhor nos chama, é claro que para cada um vai ser diferente, mas existe uma coisa que é em comum, é a certeza no nosso coração quando a gente ouve a voz de Deus, o coração que bate forte, a paz interior ao mesmo tempo, a felicidade que brota do nosso coração. Tudo isso é sinal de que nós encontramos a nossa vocação. Vamos lá, vocação de Moisés. Êxodo 3, versículo 9. Agora, eis que os clamores dos israelitas chegaram até mim, e vi a opressão que lhes fazem os egípcios. Vai, eu te envio ao faraó, para tirar do Egito os israelitas, meu povo. Moisés disse a Deus: quem sou eu para ir ter com o faraó e tirar do Egito os israelitas?
Eu estarei contigo, respondeu Deus. E eis aqui um sinal de que sou eu que te envio. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Vou dar uma paradinha aqui e já vou continuar. A primeira vez que eu fui no grupo de oração, foi essa passagem que o Senhor colocou através do pregador, falando sobre a vocação de Moisés. Moisés, vocês sabem, né, um hebreu que foi criado pela filha do faraó, mas quando ele descobre a sua verdadeira identidade, ele foge, ele vai parar lá em Madiã, lá ele reconstrói a sua vida. Ele se casa, tem filhos, fica trabalhando lá para o rebanho do seu sogro Jetro, e num determinado momento Deus aparece para ele numa sarça ardente e o chama pelo nome. Moisés, Moisés, tira as sandálias dos vossos pés, porque o lugar onde você está pisando é santo. E quando Moisés se aproxima daquela sarça, Deus fala com ele ali. Deus lhe dá uma missão. Deus aparece para ele e fala que os clamores dos israelitas chegaram até o seu coração, até os seus ouvidos, que ele viu a opressão que os egípcios faziam com o seu povo. Então ele manda Moisés até o faraó para libertar o povo, para libertar os israelitas. Só que Moisés fala assim, mas eu? Quem sou eu para isso? Quem sou eu para tão grande missão? Quem sou eu para que o Senhor me use para fazer alguma coisa? Um homem normal, uma mulher normal, um homem comum, uma mulher comum. E a palavra de Deus é muito firme com Moisés quando ele diz assim, eu estarei contigo. Quando tiveres tirado o povo do Egito, servireis a Deus sobre esta montanha. Quando essa palavra foi colocada, e o pregador na época ele falava várias vezes, servireis a Deus sobre essa montanha, servireis a Deus sobre essa montanha. Ali eu não tive dúvidas de que o Senhor estava colocando no meu coração o chamado à comunidade Divina Luz, a vocação Divina Luz. Eu não entendi nada, porque eu ficava assim, como que eu vou servir aqui? Eu nem sei direito, eu nem sabia o que era uma nova comunidade direito, eu não sabia nada que estava acontecendo, e só senti no meu coração muito forte que aquele homem estava falando comigo. Ele estava falando comigo, aquela palavra era uma profecia para a minha vida, servireis a Deus sobre essa montanha. Eu tinha muita resistência, eu não conhecia direito a renovação carismática, as novas comunidades, eu sempre fui... sempre participei da paróquia, né? Sempre tive uma realidade mais paroquiana, assim. E eu não entendia muito bem o que estava acontecendo, mas aqui Deus já falava, já dava uma profecia de uma grande missão. Ele falava aqui porque, como ele fala para Moisés, né, libertar o povo do Egito, era uma grande missão que ele confiava em Moisés. E Moisés não entendeu, assim como eu também não entendi, mas essa palavra veio direto ao meu coração. Então, quando você participa de um grupo na comunidade Divina Luz, seja online, que a gente está vivendo essa realidade agora, ou presencial, e Deus coloca uma palavra através do pregador para você, ela é uma profecia para a sua vida. E é importante que você tome posse dela. Porque quando você toma posse, aquela promessa, aquela profecia, ela se cumpre. Mesmo que você não entenda. Se Deus chama você a um propósito, a uma grande missão, e não importa o tamanho dela, e nem a forma como Deus vai usar você. Importa você dizer o seu sim, mesmo que você não entenda. Porque aos poucos o Senhor vai se manifestando na sua vida, assim como Ele foi se manifestando na minha. Só que assim como Moisés, eu também tive medo, e não me achava capaz, não. No capítulo 4, no versículo 10, Moisés diz assim para o Senhor: ah, Senhor, eu não tenho o dom da palavra, nunca o tive, nem mesmo depois que falastes ao vosso servo. Eu tenho a boca e a língua pesadas. O Senhor disse-lhe: quem deu uma boca ao homem? Quem o faz mudo ou surdo? O faz ver ou o faz cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, eu estarei contigo quando falares, e te ensinarei o que terás de dizer. E Moisés ainda insiste: ah, Senhor, manda quem quiseres. Em outras palavras, manda outra pessoa. Então o Senhor se irritou com Moisés. Não tens Arão, disse ele, teu irmão o levita? Eu sei que ele fala bem.
Ele justamente que vem ao teu encontro e vendo-te se alegrará o seu coração. Tu lhe falarás, lhe porás as palavras na boca. E quando falardes, eu estarei contigo e com ele, e vos ensinarei o que tereis a fazer. É ele quem falará ao povo em teu lugar. Ele te servirá de boca, e tu lhe servirás de Deus. Toma em tua mão esta vara, com a qual operarás prodígios. O Senhor se irritou com Moisés. E eu sempre falo que no início da minha caminhada, o Senhor se irritou comigo. Porque quando eu senti isso no meu coração, esse chamado no meu coração, eu dizia para o Senhor que eu não era capaz de servir. E quando eu ia pro grupo de oração, lá no começo, né? Na verdade, eu comecei participando de um grupo de oração na minha paróquia, depois eu explico melhor para vocês isso. E o Ulisses estava comigo, né? E eu tinha muita vergonha de falar, de cantar. Eu achava que eu não ia conseguir. Eu cantava atrás da pilastra, escondida. Só conseguia entrar na música se ele entrasse na música comigo. Ele falava, o Ulisses sempre foi muito comunicativo, né? E ele falava muito bem. Então ele começava já o grupo naquela alegria que vocês conhecem, né? Sempre foi assim. Boa noite, não sei o que, não sei o que lá, não sei o que, não sei o que lá. E eu ficava do lado dele assim, querendo me esconder, me enfiar embaixo do buraco, da mesa, enfim, do altar, né? Queria me esconder de todas as formas. E ele vinha com todo aquele jeito comunicativo, não sei o quê. E eu ficava assim, Senhor, eu não sei falar. Eu falei exatamente isso que o Senhor falou, que Moisés falou para o Senhor. E logo depois que eu falei isso, o Senhor me deu essa palavra. Eu falei, eu não sei falar, ele fala muito melhor do que eu, tem tantas pessoas que fazem muito melhor do que eu, que cantam muito bem. Eu sempre fui, eu recebia na minha paróquia um apelido de voz de taquara rachada. A minha voz era muito fininha e eu cantava muito agudinho, então sempre, né, recebia críticas e não sei mais o que, enfim, e tinha muita vergonha de cantar. Sempre ficava me comparando as pessoas me comparavam, né, às outras, e ficava assim, nossa, fulano canta muito melhor, né, fulano faz isso muito melhor, é muito mais comunicativo, não sei o que lá, e eu ficava assim, meu Deus do céu, não dá pra mim esse negócio não, de cantar, de conduzir, de ministrar, de falar, nossa, não dá pra mim, Senhor, não dá, chama outra pessoa, manda outro, enfim. E aí o Senhor me deu essa palavra dizendo que ele se irritou. Ele se irritou com Moisés, ele se irritou comigo e falou assim, chega menina, para de dizer que você não pode, que você não é capaz, que você não vai conseguir, que isso e que aquilo, porque quem vai fazer sou eu estarei contigo. Muitas vezes a gente se sente assim, né? A gente não se sente capaz de fazer algo que o Senhor nos pede, que o Senhor nos manda. A gente se sente menor, a gente se sente inferior, a gente se compara às pessoas. Tudo isso acontece. É normal até, mas a gente não pode deixar isso nos paralisar. A gente não pode deixar isso nos paralisar. Então, a gente tem que olhar para frente, ouvir a voz de Deus e ver aquilo que Ele quer fazer na nossa vida. Então, o Senhor me mostrou com essa palavra, logo depois, e você, quando vai continuando, né? O Senhor fala assim, o Senhor se irritou contra Moisés e disse, não tens Arão, disse ele, teu irmão o levita? Eu sei que ele fala bem, ele justamente que vem ao teu encontro, tu lhe falarás, lhe porás as palavras na boca, e quando falares eu estarei contigo, enfim. Eu vos ensinarei tudo o que terei de dizer. É ele quem falará ao povo ao teu lugar, ele te servirá de boca. Aqui eu fui compreendendo que eu tinha um irmão do meu lado. Ulisses não era só o meu namorado, uma pessoa que eu olhava e que ficava assim, nossa, ele sabe fazer muito bem, isso aqui, eu vou me esconder. Eu tinha um irmão do meu lado. Um irmão, uma pessoa um irmão em Cristo que Deus me deu para poder eu entender como eu deveria fazer. Qual caminho eu deveria seguir. E depois, quando eu entrei de fato na comunidade Divina Luz, e eu fui compreendendo o que é você ter irmãos de caminhada, quando você entende que você tem irmãos de caminhada, seja ele de onde for, tenha ele a idade que tiver, tá? Você pode ter irmãos novos, jovens,
idosos, adultos, meia idade, enfim. Quando você tem alguém que é mais experiente que você na caminhada, mira nessa pessoa. Olha para essa pessoa, porque Deus vai te ensinar como fazer através dessas pessoas. A sabedoria é algo que o Senhor vai implementando na vida de cada um de nós. As pessoas que viveram mais têm mais sabedoria, né? Claro que isso não significa que jovens não tenham sabedoria também. Tem, mas cada um, né, na sua realidade, na sua medida. E é claro que você, quando estuda, quando você se aprofunda, quando você mergulha em algo, você vai adquirindo também. As experiências da vida vão te dando também sabedoria. Mas veja, eu estou falando de você respeitar, identificar em outras pessoas que estão há mais tempo na caminhada um norte, um caminho a seguir, uma meta, uma referência. Não significa que você vai ter que copiar aquela pessoa, entende? Não significa que para sua vocação dar certo, você tem que copiar o que as pessoas fazem. Peraí que tá travando aqui muito os comentários. Não significa que você vai olhar para as pessoas e falar, não, eu tenho que ser igual a fulano. Não, não. Mas as pessoas podem me conduzir. As pessoas podem me orientar. Ali eu identifiquei em Ulisses o meu irmão, alguém que tinha uma experiência e que eu poderia aprender. Quando eu entrei na comunidade Vida na Luz, eu vi uma família. Eu vi um lugar onde as pessoas tinham muito a me ensinar. Referências de famílias, de casamento, de coisas que eu queria viver. Referência de dedicação, de serviço, de determinação, de seguir a Deus independente das dificuldades que eu queria viver. Eu vejo até hoje, tá? As minhas irmãs de comunidade, a gente fala que são as jovens da comunidade, Ieda, Isis, Margarida, Maria Helena, Itália, enfim, são referências, né, para nós. Mulheres que são, assim, todas já têm 70, 80, 90, sabe? Anos. E desde sempre foram muito dedicadas à comunidade, ao serviço, ao apostolado, aquilo que Deus pedia para que elas fizessem. Nunca mediram esforços para ir para uma missão, nunca viram problema de, mas eu tô com dor no joelho, eu tenho dor nas costas, eu tenho uma idade avançada. Isso nunca as impediu de servir a Deus. E era isso que eu queria para mim. Eu queria ter aquela força, aquela dedicação, aquela fé, sabe? De você ouvir pessoas falando de Deus com uma propriedade, pegar a palavra de Deus e falar assim, eu falei várias vezes que eu nunca iria pregar. Fiz votos secretos, falei muita coisa que eu não devia ter falado. Tive que quebrar depois isso em oração, falar, Senhor, que seja feita a sua vontade, me perdoa por todas as vezes que eu disse que não seria capaz de fazer algo, por todas as vezes que eu me bloqueei, por todas as vezes que eu falei assim, eu não sou capaz, eu não vou conseguir, não vai dar certo. Eu tive que renunciar a isso também, sabe? Para poder começar a fazer a vontade de Deus. Porque eu disse para ele várias vezes que eu jamais iria pregar. Porque eu via Ulisses pregando, o fundador, os pregadores. Eu falava que eu nunca ia conseguir cantar direito, porque eu via as pessoas cantando na comunidade, pareciam profissionais, e eu ficava com vergonha de cantar perto daquelas pessoas. E eu chorava, que eu ficava assim, não consigo entrar no tom, eu não consigo fazer não sei o que, eu não consigo não sei o que lá. E eu chorava, e eu ficava assim, meu Deus, eu nunca vou conseguir. Eu nunca pensei, nunca sonhei na minha vida, Deus sabe, que eu iria pregar. Eu sempre falava isso, eu nunca vou fazer isso. E de uma hora para outra, de uma hora para outra não, né? Com o tempo, Deus vai colocando você para fazer as coisas que você menos imagina. Quanto menos você almeja algo, Deus vê ali o seu coração, né? Vê a sua intenção. Quando você entra numa vocação querendo já algo, querendo um status, querendo estar lá na frente, querendo isso aqui lá, isso não é bom. A vocação ela não é para ser vivida com vaidade, muito pelo contrário, mas com humildade. Nós temos aí a vida dos santos por referência e todos eles ensinavam para nós, ensinam para nós o exemplo de humildade. O menos é sempre mais, buscar sempre o último lugar,
Madre Teresa de Calcutá, Santa Teresa de Calcutá, ela nunca buscou o primeiro lugar. Ela foi reconhecida, ganhou o prêmio Nobel, foi super conhecida no mundo, é reconhecida no mundo todo, mas ela jamais buscou isso. E a gente não tem de fato que buscar, porque isso não é o mais importante. O mais importante é a gente fazer a vontade de Deus. Eu não estou dizendo hoje para você que eu prego muito bem, que não sei o que lá. Não estou falando isso não. Porque hoje eu canto muito bem, sou maravilhosa. Não estou falando nada disso. Muito pelo contrário, tem muito que aprender. Muito, de verdade. E o meu chamado não se resume só à música ou à pregação. Deus me chama a ser Divina Luz por inteiro. E aonde Ele me quiser, da forma como Ele me quiser, eu vou. Entende? Então, assim, naquele momento que eu identifiquei que os meus irmãos, que aquelas pessoas poderiam me ajudar a ser, como diz São Paulo, né? O suporte uns dos outros. Quando São Paulo diz assim, suportai-vos uns aos outros, seja o suporte uns dos outros. Você encontra dentro de uma vocação pessoas que vão sustentar a sua vocação. Você precisa identificar, para você conseguir levar a sua vocação adiante, você precisa identificar quem são as pessoas que vão te dar a mão e vão sustentar a sua vocação. Isso é muito importante, porque se você se aproxima de pessoas que não têm firmeza na vocação, que não veem aquela vocação com amor, que não se dedicam, que não amam aquela obra, né? Aquela instituição criada por Deus. Se você se junta com pessoas que criticam, que murmuram, que reclamam o tempo todo, que não veem as maravilhas de Deus numa vocação e só veem problemas, se você se junta com essas pessoas, você se afunda. E a tendência a você perder a sua vocação é muito grande. Quantas pessoas nós já vimos acontecer isso na comunidade Divina Luz? Muitas. Não só na comunidade Divina Luz, não. Na igreja, em qualquer lugar. A palavra de Deus fala para nós que más companhias corrompem bons costumes. Então, se você não se apoia, se você não finca o seu chamado na rocha, se você não usa de estruturas para você se apoiar, para se levantar e continuar de pé, você cai. E aí você perde aquilo de mais lindo que você tem, que é a sua vocação. Então, é importante sim você olhar para pessoas que colocam a sua vocação na rocha. E quando você tiver dúvidas, quando você cair, quando você ficar assim, você vai lá e procura o seu irmão. Sabe? Então, assim, a minha vocação, ela se deu assim. Quando eu olhei para a Divina Luz e eu encontrei uma família. Encontrei uma família de verdade, sabe? Uma família que tem tudo que uma família tem. Que tem crianças, que tem adolescentes, tem jovens, adultos, idosos, todos os tipos de realidade, pessoas que têm uma família completinha de pai, mãe, filhos, avó, pessoas que não foram criadas pelos pais, pessoas que na família só tem a mãe e a filha, ou o pai e a filha, enfim, diversas realidades. A comunidade Divina Luz a gente foi encontrando. Eu tenho mães, eu tenho minhas mãezonas do coração, tenho minhas irmãs, eu ganhei irmãos de verdade, irmãos que eu considero como se fossem de sangue, sabe? É um laço muito forte nesse chamado. A gente vai se amando, a gente ganhou amigos, né? Amigos, aqueles que Deus quis, aqueles que são sustentados em Deus, a amizade não acaba, né? Quando você pensa assim, eu perdi muitos amigos, na verdade não eram amigos, né? Porque um amigo de verdade a gente não perde. Quem encontrou um amigo encontrou um tesouro. É isso que o Senhor fala para nós. Então, eles são valiosos, nós somos valiosos para eles. Então, eu fui encontrando na comunidade Divina Luz essa família, esse apoio que eu sempre precisei. Eu entrei na comunidade com 17 anos, muito menina, né? E a gente, quando tá nessa idade, adolescente, jovem, então a gente acha que a gente sabe tudo, né? E a gente quer falar, não sei o quê. Então eu já contei pra vocês do meu testemunho em relação ao meu pai, que quando eu entrei na comunidade, eu comecei a ouvir a pregação da palavra falando sobre falsas doutrinas,
E eu ficava muito incomodada porque meus pais ainda estavam vivendo no ocultismo. Eu ficava muito triste porque eu queria que eles vivessem essa alegria do Senhor, esse amor incondicional que está na palavra de Deus. Então eu falava às vezes meio revoltada, falava que não devia, sabe? Queria debater com a minha mãe o que era verdade, o que não era, enfim. E aos poucos eu fui entendendo que eu precisava mudar o meu jeito de falar, o meu jeito de me comportar, o meu jeito de orar pela minha família. Eu precisava entregar a minha família nas mãos de Deus verdadeiramente para que Ele fizesse a obra. Claro que a gente recebe críticas, eu recebi muitas críticas da minha família, de que estava abandonando a minha família para poder estar na comunidade, para poder estar na igreja, mas eu vejo que tudo isso valeu a pena. Porque se hoje eu tenho meu pai, minha mãe, meus irmãos convertidos, meus irmãos casados com mulheres também católicas em Deus, a Thaís faz parte da comunidade, se a gente tem hoje essa realidade, foi porque lá atrás eu precisei fazer renúncias. Eu precisei sim deixar de estar em festas de família, em churrascos, em alguma coisa, almoços assim com a família, para poder estar servindo num retiro, para poder estar participando de uma formação, para poder estar aprendendo, porque isso tudo é muito importante, tá? Dentro da comunidade Na Luz, você que vai entrar na nossa família missionária, que eu sei que você vai, quando você entrar, vai ter um encontro vocacional dia 25 de outubro. Lembra que a gente está anunciando sempre aqui. As inscrições vão abrir esse mês, assim que abrir a gente avisa para vocês. Quando você entra para a comunidade Na Luz, você descobre que a comunidade é muito mais do que do que aquilo que você vê nas redes sociais. Você vê a gente atuando nos grupos de oração, nos retiros e tudo mais, nos eventos. Mas nós temos muito mais aqui por dentro, né? Aqui dentro, porque a gente precisa aprender para a gente poder fazer. Então, nós temos formações de ministério, ou seja, de atuação, de apostolado, de discipulado, sabe? Como você deve fazer, o que você deve fazer, como você deve orar, a maneira como você deve agir. Então, nós temos formadores pessoais que mostram para nós o que a gente ainda precisa modificar na nossa vida, trabalha a cura interior em nós, a gente precisa disso. Tem a parte da formação humana, a parte da espiritualidade. Nós estamos em formação constante. O dia que a gente chegar aqui e falar para você que a gente está pronto, furada. Tá? O dia que chegar aqui falando que eu sei tudo, que não sei o que, uma pessoa que chega e coloca isso, que hoje eu cheguei no auge, sabe? Não é verdade isso. A gente precisa estar em constante modelagem, transformação, formação. Então a gente está sendo colocado todos os dias aqui nessa forma do carisma, como a gente chama, né? Entrando, entendendo a vontade de Deus para as nossas vidas diariamente. Então a gente aprende nas formações, a gente ouve a voz do fundador, a gente ouve a voz dos formadores, e assim a gente vai ouvindo a voz de Deus e aprendendo a ser aquilo que Ele quer, aprendendo a servir da forma como Deus quer, né? Então, quando você entra aqui, é necessário viver essa parte de formação, de aprendizado, porque senão a gente acha que a gente sabe tudo e aí a gente, na verdade, a gente deixa de aprender, né? A gente deixa de crescer, a gente fica estagnado quando a gente acha que a gente sabe tudo, né? Então, é importante toda essa parte de formação que a gente tem aqui dentro, e muitas vezes sim, eu tive que abrir mão, como todos os membros da comunidade. Olha que bonito que a Ana Chagas escreveu: os tolos sabem tudo, sabe? Aprende algo novo todos os dias. Exatamente isso. Muito obrigada pelo seu comentário, verdade. Então sim, a gente tem que fazer renúncias no nosso chamado. Vai ter momentos na sua vida que você vai falar assim: poxa, eu não posso ir para tal lugar hoje para estar com minha família porque tem uma formação. Ai, que chato. Não, foi o sim que você deu a Deus, né? E você precisa ser formado, você precisa aprender cada vez mais para você ter o que dar para as pessoas. Tem muita gente lá fora precisando da palavra de Deus. Se eu não aprendo, eu não tenho como levar. Tem muita gente precisando de uma oração, mas se eu não aprendo a orar, eu não tenho como fazer isso.
Então a gente precisa ter esse tempo interno de aprendizagem também, né? E como eu falei, de convivência, de lazer, de tudo isso, tenha tempo para cada coisa. Pode ter certeza que o Senhor vai te dando a sabedoria do equilíbrio para você saber, para você conseguir conciliar a sua vida, trabalho, estudo, casa, tudo com a sua vocação. Porque Deus jamais vai te chamar para Ele e pedir para você abandonar a sua família. Se você é chamado à vocação familiar, lembra que falamos aqui no primeiro dia? Se Deus te deu uma família, Ele não vai fazer você viver uma vocação leiga abandonando sua família. É diferente de um sacerdote que é chamado a ser inteiramente de Deus, e aí sim ele tem que ir para onde o Senhor mandar, e muitas vezes ele não vai ter esse convívio com a família todos os dias. Alguns ficam nas paróquias perto das suas casas e conseguem ter mais contato com as famílias. Outros não. Vêm no final de semana, uma vez por mês, quando dá. É diferente, né? Mas a alegria, vou repetir isso, a alegria da vocação nos preenche. É preciso a gente entender o que Deus quer para a nossa vida. Quando a gente entende, a gente faz tudo com a alegria do Senhor, que é a nossa força, tá? Tô sendo um pouco repetitiva, mas não tem como falar de outra forma, tá? Então, que mais? Vocês têm alguma pergunta para fazer? Porque eu fui falando aqui em cima de algumas coisas que eu recebi e fui tentando respondendo ao longo da história. Peraí. A Clara escreveu aqui. Clara, quando no vídeo do Dia dos Amigos que enviamos a você, no final eu brinquei e disse que quando eu crescesse queria ser igual a você, é pelo exemplo que você dá pra mim. Tanta sabedoria, amor, dedicação com as coisas de Deus. Você é uma referência. Obrigada. Deus escolheu muito bem. Muito obrigada. Obrigada pelo seu carinho, viu, Clara? Obrigada de verdade. Então, aí o que eu tava falando pra vocês lá de trás, né? Se alguém quiser fazer alguma pergunta, pode colocar aqui, tá bom? Que eu vou respondendo. Então, assim, eu comecei lá atrás, eu entrei na paróquia Nossa Senhora do Rosário, São Benedito, no Cubango. Com 9 anos, a minha mãe me colocou para fazer catequese e depois eu nunca mais saí. Fiz a catequese, fiz a minha primeira comunhão com 11 anos e aí depois fiz a perseverança, entrei no MEG, que é o Movimento Eucarístico Jovem. Fiz o curso para ser catequista, atuei ali durante um tempo, depois eu fiz crisma também ali, né? E quando eu tinha 17 anos, ali na paróquia foi assim o meu berço católico, né? Ali aprendi muito com os padres que passaram, com todas as pessoas com quem eu convivi. Eu sou muito grata por tudo que eu vivi nessa minha iniciação cristã ali, né? Eu sou muito grata a todas as pessoas que passaram pela minha vida, pessoas com quem eu realmente aprendi muito, me deram oportunidades ímpares, assim, de viver a fé católica, sabe? Todos os padres, coordenadores de liturgia, da música. Eu vou ser injusta se eu mencionar nomes, então eu louvo a Deus pela vida de cada um que passou pela minha vida. Quando eu tinha 17 anos, uma amiga minha na época, ela me chamou para fazer um encontro para jovens. E só que era um encontro diferente, foi um rebanhão para jovens que aconteceu no Colégio Mercês com a comunidade Ex-Cordeiro de Deus, a comunidade Ex-Cordeiro de Deus que estava realizando aquele encontro. E eu fui participar, já tinha participado de vários encontros, mas todos arquidiocesanos, sabe, assim? Não tinha a espiritualidade da renovação carismática. Já tinha participado de DNJ, de um monte de coisa, mas um retiro como aquele eu nunca tinha vivido. Quando eu cheguei lá, ela que me levou, né? Ela era da paróquia comigo. Quando eu cheguei lá, ela me apresentou a uns amigos dela que eram da comunidade Divina Luz, os jovens da comunidade Divina Luz. E estavam nesse retiro. Foi um grande rebanhão que esse cordeiro fez, que juntou ali muita gente da Arquidiocese de Niterói.
Ali, naquele retiro, muitas coisas me tocaram, assim, a oração em línguas eu vi pela primeira vez, o repouso no espírito. Fiquei super assustada, não entendi nada. Quando eu ia perguntar pra alguém o que estava acontecendo, a pessoa estava orando em línguas também, eu ficava assim, meu Deus, tá acontecendo com todo mundo, onde que eu tô, o que aconteceu? Aí a pessoa caiu, e aí eu falei assim, meu Deus, desmaiou, e ninguém fazia nada, ficava todo mundo em volta, assim, rezando, e eu ficava assim, ninguém vai levantar aquela pessoa que desmaiou? Pelo amor de Deus, alguém levanta! Aí veio, aí fui falar com minha amiga, né, olha o que tá acontecendo. Aí ela falou assim, aí ela tava orando em línguas também. Eu falei, meu Deus, tá todo mundo fazendo isso. O que tá acontecendo? Aí fui chamar o menino lá, falei, gente, por favor, levanta aquela pessoa que desmaiou. E aí ela foi e falou assim, eles falaram assim, é repouso no espírito. Aí eu, legal. Não entendi nada, continuei sem entender, mas tudo bem. Depois aquilo parou, aquela oração parou. E aí teve o momento do louvor. Começou todo mundo a dançar. No louvor, dançar para cá, o pessoal da Divina Luz, e a alegria daqueles jovens me chamou muita atenção. Eu falava para ela assim, nossa, como eles são animados, como eles são alegres. Ela falou assim, eles são da Divina Luz. Aí eu falei, o que é isso? Aí ela falou assim, tem um grupo de oração para os jovens, se você quiser eu te levo lá, na segunda-feira, não sei o que, lá em Caraí. Eu falei, quero ir. Eles são muito legais. Ali foi um momento de adoração, a primeira vez que eu participei de uma adoração onde o Santíssimo passou por mim, meu coração acelerou, tava cantando aquela música Restauração do Dunga, e eu falei, meu Deus, é agora, eu preciso mudar minha vida, que não sei o que, não. E aí eu fui no grupo de oração para os jovens na segunda-feira, e não tinha quase ninguém, né, no grupo, mas eu achei um barato. Na época quem estava cantando, conduzindo o louvor era Bruno Pinheiro. Eu falo pra ele que eu sou fruto da vocação dele, né? O Bruno que toca sax com a gente. Ele hoje não canta, esconde os talentos, mas tudo bem. Mas ele tava lá cantando, animando. E eu falei, nossa, como que ele é animado, como que isso aqui é legal, que não sei o quê. E amei o grupo de oração, a pregação, não sei o quê e tudo mais. E aí ela falou pra mim, tem um grupo dos adultos, falava assim, tem um grupo dos adultos na quarta-feira, um grupo que tem mais gente, que não sei o que isso aqui lá. E tem um ministério também de música muito legal, não sei o que, enfim, vamos, se você quiser eu te trago um dia aqui. E aí eu fui na quarta-feira, que foi quando me veio essa palavra de Moisés, o Senhor falando que eu ia servir a Deus sobre aquela montanha. E de cara eu falei que não, porque eu era muito ligada à minha paróquia, e eu não queria viver aquilo, porque eu não sabia nem o que era uma nova comunidade. Na minha paróquia começou um grupo de oração, onde nessa época eu já tinha, quando eu participei desse grupo de oração, ela também, junto com essa galera da Divina Luz, a turma me chamou para fazer o EAC, né, na Santo Cristo. Lá eu conheci o Ulisses, que já era da comunidade, mas no dia que eu fui no grupo ele não tava. A gente se conheceu no EAC, depois a gente começou a participar ali do grupo junto e tal. E logo eu chamei ele para tocar comigo lá na paróquia, no Cubango, para ele me ajudar nas missas e tudo mais. Era muito carente de músicos e tudo mais. Ele começou a tocar nas missas comigo. Começou um grupo de oração na paróquia. A coordenadora na época chamou a gente para cantar, para tocar. E eu já tinha vergonha de cantar na missa. Pensa, que era lá em cima no mezanino escondido, que eu cantava atrás da pilastra. Agora, você pensa, quando ela falou assim pra mim, canta no grupo de oração, que era na frente das pessoas, que tinha que falar boa noite olhando para as pessoas, eu quase morri. Falei, não vai dar pra mim esse negócio não. E ela falou, não, Ulisses anima, conduz e tal, você canta. Aí eu, mas até pra cantar, não vou cantar com todo mundo me olhando. Eu não cantava salmo, minha gente. Um terror de salmo, porque quando você subia no altar pra cantar, ficava todo mundo te olhando. Eu ficava assim, eu não gosto de cantar com ninguém me olhando, não vou cantar, não vou. Eu canto na missa, eu cantava na missa, mas não cantava salmo. Morria de vergonha, só quando não dava mesmo, aí eu ia. E aí, a gente começou a cantar nesse grupo de oração. Eu vou fixar aqui as perguntas de vocês e já vou responder, tá? Eu comecei a cantar naquele grupo de oração. O Ulisses me catucava, me chutava, canta, fala, e eu chorava, sabe? Porque eu não conseguia falar um oi, não conseguia falar, eu só cantava assim. Angélico, transforma minha vida. E eu não mexia a boca não, tá? Eu cantava assim, quero renascer
vem, vem, vem. Cantava pra dentro, baixinho e com a cabeça baixa. E o Ulisses, olha pras pessoas. Aí eu, não quero, não consigo. E aí eu não sabia como me colocar naquele grupo de oração. E aí essa coordenadora na época, ela falou que tinha o curso de servos na época na comunidade Vina Luz e que eles ensinavam a pessoa a ser da intercessão, ensinavam o que era uma nova comunidade, explicava o que era renovação carismática e tudo mais, que seria bom se eu fizesse para eu poder aprender aquilo que eu não sabia, para poder atuar naquele grupo de oração. E aí o que aconteceu foi que eu entrei nesse curso para fazer e nisso continuei cantando lá no grupo de oração. Só que quando eu entrei para fazer o curso de servos, minha gente, já frequentando o grupo de oração na Divina Luz, eu comecei a me apaixonar pela Divina Luz. Demais, demais, demais. E aí me chamaram para cantar no grupo de oração de lá. Eu já estava fazendo o curso, né? Me chamaram para cantar no grupo de oração de lá, na comunidade. E assim, a primeira vez que eu fui cantar no grupo de oração, o Ulisses não estava. O coordenador, tinha eu e uma moça que cantava, era um pouco mais velha do que eu. Era a primeira vez dela e era a minha primeira vez. No grupo com o Ramildo, com o fundador, tá, gente? Eu fui cantar ali. Eu que não sabia nem cantar, olhando, não sabia entrar no tom, não sabia fazer nada disso direito. Tava eu e ela sozinha para começar o grupo. E ele falou assim, olha, uma de vocês duas vai ter que começar. Eu falei, começar o quê? Começar o grupo. E, aí ele dá boa noite, falar com as pessoas, fazer o louvor, todas essas coisas. Aí eu olhei pra cara dela, ela olhou pra minha cara, e antes que eu falasse, ela falou, vai você, eu não vou, de jeito nenhum. Aí eu, tá. E ali, gente, foi quando eu fui conduzir o grupo pela primeira vez no Fonseca. E quando eu peguei o microfone, eu não sei o que aconteceu ali, quer dizer, eu sei, né? Foi o Espírito Santo. Foi Deus confirmando no meu coração que ali era o meu lugar. Porque quando eu peguei o microfone e olhei para aquelas pessoas, eu falei, boa noite, meus irmãos, tudo bom? Vamos ficar de pé, que não sei o que, vamos louvar, e vamos não sei o que, e vamos cantar, que nananã. Gente, no dia anterior, eu tava na minha paróquia, cantando assim. E no dia seguinte, eu tava lá naquele grupo de oração, olhando para as pessoas, falando com elas, olhando nos olhos, e saindo do lugar, e cantando, e ela comigo ali. E eu falei, o que aconteceu aqui? O que aconteceu aqui? Foi quando eu entendi essa palavra, quando Deus falou assim para Moisés, toma em tua mão essa vara, com a qual operarás prodígios. Deus operará os prodígios. Com essa vara, na hora foi o microfone, né? Mas pode ser o seu instrumento que for, tá? Pode ser o que Deus pediu para você fazer. Toma a tua vara, pega os dons que Deus te deu e deixa que Ele vai operar os prodígios. Porque nós não somos nada. Nós não somos nada. Quem faz a obra é Deus. Se aconteceu isso comigo de repente, foi porque Deus quis assim. E a partir dali, obviamente, eu fui aprender a fazer aquilo direito, né? Fui praticando e tudo mais ali no grupo de oração, o Senhor foi ensinando a fazer. E ali eu fui descobrindo a minha vocação. Era uma alegria tão grande, tão grande, tão grande que eu sentia quando eu ia para aquele grupo, e mesmo não cantando direito, mesmo tendo muita vergonha, eu saí daquele louvor me tremendo, eu me tremia, depois eu comecei a chorar, que eu falei, meu Deus, o que aconteceu? E era Deus agindo, sabe? Então ali o meu coração tremeu tanto de alegria que foi a hora de eu dizer lá na paróquia o meu muito obrigada por tudo que eu vivi. E eu falei exatamente isso. Reuni a coordenadora da liturgia, essa que me chamou para o grupo de oração lá, o padre, as pessoas que estavam comigo. Eu falei muito obrigada por tudo que eu vivi aqui, mas agora o Senhor me chama a mergulhar em águas mais profundas, né? O Senhor me chama a viver a vocação Divina Luz. E foi quando em 2005, né? Eu já estava em 2004 na comunidade, em 2005 eu comecei a servir só na Divina Luz. E a Divina Luz é a minha vida, né? Então, cada dia o Senhor vai nos ensinando algo novo. A Irene me perguntou assim, Clara, minha pergunta para você é,
Se seus pais não eram católicos, por que te colocaram na catequese? Vejo que muitos espíritas fazem isso, vão à igreja católica. Pode falar um pouco sobre isso? Então, muitas pessoas batizam. A Sandra falando, eu estava lá no corredor, bem no começo da Casa Fonseca. É isso aí, lá. Como é bom relembrar essa época e agora ainda melhor, gratificante, gratidão, claro, Ulisses, beijo, fruto dentro, verdade. Então, a minha mãe, ela era católica antes de casar com meu pai. Então, ela tinha sido batizada, tinha feito crisma, primeira comunhão, tudo isso, né? E é muito comum você levar os seus filhos para batizar. As pessoas fazem muito isso, mesmo não sendo católicas. Às vezes é até como algo social, né? Assim, porque você quer dar um padrinho, você quer escolher uma madrinha. Infelizmente tem muito isso nas pessoas e fazem de fato isso. As pessoas se casam na igreja pelo social, porque é bonito, porque é um templo bonito, e aí depois não dá certo, separa, quer reclamar e pedir nulidade. Não estou falando quem tem conhecimento, não, e às vezes acontece isso, e a igreja tem um processo, né, de nulidade para abrir e ajudar essa pessoa a comprovar essa nulidade daquele casamento para que ela possa se casar de novo. Mas eu não estou falando disso, estou falando de pessoas que nem católicas são e usam a igreja para casar como algo social, assim, né? Tem muito isso aí é algo que não tem muito como a gente explicar por que as pessoas fazem isso. Mas os meus pais, a minha mãe, ela tinha sido batizada, fez primeira comunhão, crisma, tudo isso. Teve uma formação católica, a família católica e tudo mais. E ela me levou para fazer primeira comunhão, porque todo mundo fazia isso. Então, os pais faziam isso com os filhos antigamente, batizavam e colocavam para fazer primeira comunhão. E ela achava que não tinha problema nenhum fazer primeira comunhão e me levar no centro espírita com eles quando criança, e fui até adolescente, até realmente eu entender que eu não podia fazer as duas coisas, né? Para ela aquilo tudo era muito natural, então foi por isso que ela me levou. Só que Deus já tinha um propósito para minha vida, então quando eu entrei na igreja, eu nunca mais saí. E eu nunca quis viver outra doutrina, senão a doutrina católica. Tá bom? Tem mais alguma pergunta aqui? Não sei. Sua rotina de oração, conta um pouco. Então, a rotina de oração, a comunidade nos instrui, né? A como orar, a forma como nós devemos orar, ter um momento, um cantinho de oração, um momento que a gente faz ali o nosso silêncio para ouvir a voz de Deus, ler a palavra, fazer as nossas anotações e tudo mais. Isso tudo vai mudando de acordo com a sua vida, com a sua rotina. Cada pessoa tem que ter o seu horário de oração de acordo com a sua rotina, né? Eu tinha uma rotina de oração antes do Bento, tenho outra agora totalmente diferente. Antes do Bento nascer, eu tinha meu altarzinho na sala, assim, na estante, né? Botava todas as minhas imagens, Bíblia, tudo, texto ali. E aí eu sentava no chão, sempre gostei de sentar no chão. Sentava assim no chão, botava os livros em volta e ficava horas ali rezando, lendo, escrevendo. Sempre gostei muito de escrever. Mas aí com o bebê eu tive que tirar tudo dali, né? Porque ele pegava, derrubava, tirava, enfim. Então eu tive que fazer a minha oração de outras formas. Eu orava com ele. Cada vez que eu amamentava, cada vez que eu ia colocar o Bento para dormir, eu louvava a Deus por eu estar com meu filho. Eu comecei a exercer o meu louvor, a minha oração, de uma forma de gratidão muito grande, por estar com ele ali, nos meus braços. Então, sempre que eu tinha a oportunidade de... Ele dormia, eu pegava a palavra e lia. Estava com ele nos braços, louvava, cantava, rezava com ele, né? E hoje, que ele já está maiorzinho e ele já dorme mais, porque bebezinho, né, tem esses horários bem... dorme 2 horas, acorda, dorme 1 hora, acorda, né? Aquela coisa toda muito assim. Então, ele agora está com 3 anos e eu entendi que, para mim, o ideal sempre é acordar antes dele, acordo bem antes dele, e aí faço toda a minha rotina de oração, eu rezo meu texto, eu leio a palavra,
faço as minhas anotações e tal, acordo cedinho para poder fazer tudo isso, ter o meu momento, e aí depois eu arrumo as minhas coisas, né, em casa, preparo a oração para vir para cá, me arrumo para estar aqui com vocês. Mas antes disso eu já tive meu momento com Deus. Então é assim, e a comunidade nos proporciona esses momentos de oração também, né? Com adoração todos os dias, Cerco Jericó. Então a gente tem como viver como ter, né, essa vida de oração. Mas cada um vai se adaptando de acordo com a sua realidade, tá? Mais alguma pergunta? Eu conheci a comunidade Vida na Luz, já ouvi falar, mas nunca tive vontade de participar. Isso por volta do ano 2000, mais ou menos. Só que agora me despertou a vontade de conhecer, tudo no tempo de Deus. Louvado seja Deus por isso. Encontro vocacional dia 25 de outubro, tá bom? Muita gente que estava lá acompanhando, que me viu novinha, começando lá. Linda sua caminhada, obrigada. Como são as reuniões, dia de semana, horários, etc. As formações que eu disse aqui, depende, assim, a gente tem uma vez por mês uma formação para cada nível de pertença que você está, aspirantado, postulantado, discipulado 1, 2, consagrados, uma vez por mês a gente tem uma formação. A gente tem um retiro interno, que é quando a gente reúne todos os membros de todas as casas 3 vezes por ano. E é uma bênção de Deus, a gente consegue ver a família toda junto, porque no dia a dia a gente atua em casas separadas, né? Tem a casa de Caraí, Fonseca, Cachoeiras e Paraíso. Então nós temos membros alocados nessas casas. E aí quando tem retiro interno a gente junta todo mundo, né? Então depende do nível de pertença que você tá, que acontecem essas reuniões, tá? Que mais? Tô vendo as perguntas aqui, umas estão lá atrás, outras estão aqui na frente. Sei que devemos fazer renúncias, mas moro com minha mãe de 90 anos, que tem muitos problemas de saúde, e meu irmão. E ela não pode ficar sozinha. Quando meu irmão precisa sair, eu fico com ela. E não posso sair. E se um dia desses for dia de estar na comunidade, como faço? Você fica com a sua mãe, tá? A comunidade Divina Luz, ela é uma comunidade que vive a misericórdia, que vive a vontade de Deus, e a gente sabe que a nossa vocação é a família, né? E nós temos a vocação leiga junto com a vocação familiar. Deus não pede que você abandone a sua família, né? Então, nesse caso, lembra desses dias aqui eu dei o exemplo da Vera, não dei? Então, a Vera vive uma realidade assim. A mãe dela é idosa, tem Alzheimer, e ela reveza com a irmã dela, cuidando dos pais, na verdade, não só a mãe, mas o pai também. E acontece que tem dias que ela não pode estar porque ela está cuidando dos pais. E assim acontece com muitas outras pessoas aqui dentro. É um caso atípico, é um caso que é altamente compreensível, né? Você só não pode faltar uma reunião, uma formação, ou seu dia de ministério, o seu compromisso, se você não quiser. Se você falar assim, eu tô cansado, não vou. Tô com dor de cabeça, não vou. Deixa que outra pessoa vai hoje servir no meu lugar, não precisa, tem muita gente já. É isso que não pode. Agora, você cuidar da sua mãe, não tem problema nenhum, tá bom? Pode vir fazer o encontro vocacional que a gente tá te esperando. O encontro vocacional vai ser no dia 25 de outubro. A André tá perguntando como vai ser esse encontro vocacional. Ele vai ser totalmente online, a partir das 9 horas da manhã até as 5 da tarde, se eu não me engano, mas os horários, as informações a gente vai dar melhor para vocês quando abrirem as inscrições. A equipe do vocacional tá preparando, terminando os últimos detalhes, e eles vão divulgar todas as informações pra gente, se eu não me engano, a partir do dia 15 de agosto. Aí a gente vai poder explicar pra vocês direitinho o horário, como vai ser, como é que faz pra se inscrever, tudo isso, tá? Por enquanto a gente tá divulgando só a data mesmo, no dia 25
25 de outubro, e informando que ele vai ser totalmente online pelo YouTube, tá? Gente, tá acabando meu tempo aqui. Eu vou começar de novo aqui, tá? Pra poder encerrar com vocês. Como que eu faço? Ele vai encerrar sozinho, né? Eu vou entrar de novo, tá? Só um minutinho. É muita coisa pra falar, né, gente? Acabou o tempo do Instagram. Deixa eu botar aqui. Enquanto isso, vocês podem escrever perguntas aqui se quiserem, tá? Deixa eu ver. Deixa eu ver se eu voltei. Voltei. Agora sim, eu vou esperar as meninas entrarem aqui. Enquanto isso, eu vou te respondendo aqui. Priscila, Clara, você realmente me emocionou com a sua história. Deus tem me mostrado um caminho vocacional. Mas esse meu medo, peço que o Senhor me liberte disso. Quero viver em Cristo, verdadeiramente em Cristo, como nunca fiz. Sinto que muitas vezes me aproximei disso e parecia dar passos para trás. Quero ser feliz como vejo vocês sendo. E minha irmã também, que é de outra comunidade. Quero dançar como Jesus, de tão feliz que ele era. Minha linda, há um tempo para cada coisa, né? Então, eu não sei da sua realidade no momento, como você está vivendo a sua vida no momento, mas se você sente no seu coração o chamado para servir a Deus, uma vocação, seja na Divina Luz, na paróquia, na igreja, em outra comunidade, em outro movimento, enfim, aonde você sentir no seu coração esse chamado para você servir, não deixe o medo te paralisar, não deixe o medo te bloquear. Todos os grandes profetas tiveram medo. Moisés teve medo, como a gente acabou de ler aqui. Gedeão teve medo, se escondeu. Elias teve medo, se escondeu. Então, Josué teve medo, tanto que o Senhor fala para ele várias vezes: não tenhas medo, ser firme e corajoso, não te atemorizes. Então, o medo é normal, é o medo do novo, o medo daquilo que está por vir, o medo de como vai ser, o medo de como eu vou conciliar tudo isso, será que a minha família vai entender? Mas se a gente ficar pensando muito, a gente não vai, a gente precisa se abandonar nas mãos de Deus para cumprir a vontade dele na nossa vida. Pode ter certeza que a sua família só vai ser mais abençoada. Nada vai acontecer de ruim, a sua família vai ser mais abençoada, você vai se preencher. Se você sente isso no seu coração, é porque ainda há um vazio aí, há alguma coisa que precisa ser preenchida, e é a sua vocação, tá bom? Deus te abençoe, que você possa ter esse discernimento para a sua vocação e servir aquilo conforme Deus quer que você sirva, tá? Deixa eu ver aqui. Oi, gente! Toda vez que participo de um grupo de oração com a comunidade Divina Luz, sinto a presença forte de Deus em meu coração. Que lindo! Ai, desculpa, espirrei. Tem limite? A Andréa perguntou aqui. Limite de quê? De idade? É isso? Eu não entendi essa pergunta. É pro encontro vocacional? Você perguntando se é limite de idade? Se for, não. É a partir de 18. Mas até 120 anos, como diz nosso fundador. Eu quero fazer vocacional. Aê, que legal! Ah, tem limite para inscrição. E eu falando da idade.
A inscrição, eu não sei também até quando que vai a inscrição. O encontro vai ser no dia 25 de outubro. A inscrição deve encerrar alguns dias antes. Mas vai abrir agora no meados de agosto, se eu não me engano. Mas, como eu falei pra vocês, assim que a equipe do Vocacional liberar as informações, a gente passa tudinho pra vocês, tá bom? Vão se preparando aí. Ah, número de pessoas. Gente, falei, não é nada disso, né, que eu tô falando. Cada hora ela. Poxa, número de pessoas. Não, mas não é presencial, é ao vivo, é online. Então não tem isso da quantidade de pessoas, não. Tá bom? Fica tranquilo. Número limite de pessoas não tem, não. Você conheceu o Jobson? Sim. Foi no grupo de oração com ele que veio essa palavra pra mim. O primeiro grupo de oração que eu fui em Caraí, na época era ele que pregava lá, né? Depois, quando abriu a Casa do Fonseca, que eu comecei a participar do grupo de oração com o nosso fundador, com o Ramiro. Alguém me perguntou assim qual a minha maior inspiração, o nosso fundador, sem dúvida, porque Renato botou de novo aqui, quem são a maior inspiração na fé, o nosso fundador. Porque eu passei a estar no grupo de oração com ele. E o que me chamava muita atenção, muito assim, a forma como ele lia a palavra no Antigo Testamento e trazia para nossa realidade como se fosse algo muito simples, né? A forma como ele pega a palavra hoje no Novo Testamento e volta lá atrás para fazer esse link também sempre me chamou a atenção, assim, a sabedoria dele na palavra, a simplicidade, o jeito dele de lidar com as pessoas, com o ser humano, de olhar nos seus olhos, a simplicidade dele. Então sempre foi a minha inspiração. E a determinação dele, a ousadia em Deus, a fé, tudo isso, né? Então ele sempre foi a minha maior inspiração dentro da comunidade. E todos os outros irmãos que eu fui convivendo, como eu falei aqui, né? As nossas irmãs. E tem tantos hoje, gente, que eu continuo me inspirando em cada um. Eu acho que esses dias eu falei da Vera, do testemunho da Vera. E falo sempre para as minhas irmãs de comunidade, para os meus irmãos. Em algum momento eu sempre falo para um, para outro, eu te admiro, eu admiro de fato a vida, o exemplo, o testemunho, a vontade de servir independente das dificuldades que cada um passa. Então eu continuo admirando, admiro meus irmãos que passam por uma notícia de desemprego, recebe uma notícia, olha, você vai ser mandado embora agora, e ali tá rindo, tá sorrindo para você, tá orando por você e dizendo para você, tenha fé, Deus vai providenciar. Às vezes ele tá orando por alguém que tá desempregado e ele tá passando por aquela realidade. E tá dizendo pra pessoa, olha, tenha ânimo, tenha fé, tenha coragem, você vai conseguir. Então eu admiro os meus irmãos de comunidade que vivem a fé, apesar de todas as tribulações. Você lembra quem te deu o curso de servos? Olha... Então, a pessoa não tá mais na comunidade, foi Vânia, se eu não me engano o nome dela. Tinha uma senhora também que eu não vou lembrar. Foi em 2004, né, Eda? Eu não lembro o nome da senhorinha que me deu também. Eram 2 pessoas. Gente, é isso, eu vou encerrar aqui pra vocês. Clara responde a pergunta da Lani. Qual é a pergunta da Lani? Eu não vi. Não respondeu a minha pergunta. Eu não sei qual é a pergunta. Coloca aqui de novo pra mim, então. Eu vi a da Cláudia. Não ouvi. Lani, coloca de novo a sua pergunta aqui, por favor, então. Porque eu não tô achando. Entrei no Face e não percebi que o tempo acabou no Instagram. Voltei. A gente voltou no Instagram. Pra poder encerrar aqui com vocês. Eu falei, gente, que era muita coisa, tá vendo? Já não gosto de falar, né? Cadê a pergunta da Lani, gente? Aqui. Clara, primeiramente...
Parabéns pelo testemunho. Toda vez que ouço, traz um aprendizado diferente. Em uma formação na comunidade, foi mencionado que a maturidade espiritual é algo que, quando alcançada, temos que alimentá-la constantemente. Eu vejo isso em você, enfim. Em qual momento da caminhada você sentiu no coração que alcançou essa maturidade? E qual a mensagem para nós, missionários, você deixaria na busca da mesma? Então, canto amor de mãe antes de encerrar assim. Vamos encerrar com essas lindas. A gente vai até fixar aqui para não esquecer. Então, não sei dizer o momento que eu me deparei com uma maturidade espiritual. Eu acho que ao longo, né, da caminhada a gente vai amadurecendo. Todos os dias a gente tem que continuar amadurecendo. A gente precisa continuar aprendendo. E quando você aprende, você amadurece. Na dor, você amadurece, né? Então, eu passei por muitas situações da minha vida pessoal que foram me fazendo amadurecer em Deus, né? Na fé, na caminhada e tudo mais, assim. Por exemplo, agora eu vou falar uma outra coisa pra vocês e eu tenho que encerrar porque vocês têm coisas pra fazer, né, gente, o dia. Mas vamos lá. Quando eu sempre trabalhei desde muito novinha. Eu comecei a trabalhar em casa de festas, depois eu fui para uma loja de produtos naturais, trabalhei de recepcionista, fui pro banco, trabalhei no banco por quase 4 anos, enfim. Eu trabalhei desde muito cedo, né? E só que quando eu casei, a minha empresa, ela, um ano depois, eu ia fazer 1 ano de casada, não tinha nem 1 ano de casada, a minha empresa fechou. E aí eu me vi sem chão, sabe? Porque eu sempre fui muito independente, sempre tinha o meu trabalho, tinha o meu dinheiro, as minhas coisas e tudo mais, enfim. E eu, de repente, me vi numa situação de dona de casa, sem trabalhar fora. Isso pra mim foi muito difícil, muito difícil. Antes de eu casar, eu sempre falava assim que eu não ia cozinhar, que eu não ia cuidar da casa, que nananã. Eu era assim, tá, gente, metida. Falava que, não, porque eu sou autossuficiente, eu sou independente, que não sei o que lá, eu não vou casar pra ser dona de casa, eu vou ter alguém pra cuidar da minha casa pra mim, porque eu vou continuar trabalhando, eu quero trabalhar muito, que nananã. E durante o meu trabalho, naquele ano que a empresa fechou, eu tinha recebido uma proposta de trabalho que ia mudar a minha vida, sabe? Em janeiro eu recebi uma proposta, em janeiro de 2012, eu recebi uma proposta para que eu ia receber o triplo do que eu recebia, com benefícios, com isso, com aquilo outro, mas eu tinha que ter uma disponibilidade de viagem, porque eu tinha que ir para São Paulo. As minhas áreas de atuação seria São Paulo, Bahia e Minas Gerais, se eu não me engano. Não tinha Rio de Janeiro, eu só ia vir no Rio de vez em quando, né? Mas eu já estava casada e servindo na Divina Luz, já como consagrada. Naquele momento que eu recebi aquela proposta, eu neguei, porque eu falei, eu não quero sair daqui, eu não posso deixar a minha família, eu não posso deixar a comunidade, eu não posso deixar a minha vocação. Deus me pede para ser dele, eu não posso fazer isso. Em janeiro eu recebi essa proposta, que eu neguei, e em março eu recebi a carta de aviso prévio, e em abril a minha empresa fechou. Ali meu chão caiu, porque eu não sabia o que eu fazia, o que eu ia fazer naquele momento. E eu fiquei uns 2 anos, mais ou menos, muito perdida, sabe? Sem saber o que eu ia fazer na minha vida, qual a profissão que eu ia, se eu ia voltar a estudar, o que eu ia fazer, enfim, fui ficando muito sem entender o que estava acontecendo na minha vida. E aos poucos eu fui compreendendo que Deus me queria muito, muito, inteiramente para Ele. Eu precisava me dedicar a Deus, precisava me dedicar à missão, à vocação Divina Luz. Dentro da vocação Divina Luz existem vários chamados, vários propósitos diferentes, como eu coloquei aqui para vocês. Não é uma realidade ímpar da comunidade você ter que viver o que eu vivi, o que eu estou vivendo. Cada um tem a sua realidade. Mas Deus começou a fazer o meu marido
aumentar a parte dele de trabalho, que era o contrário, eu trabalhava mais do que ele na época, e isso se inverteu. Mas com isso, Deus me ensinou valores, sabe? Eu comecei a olhar para minha casa como a minha casa, o meu lar, a tomar gosto por cozinhar, a tomar gosto por ser de casa, a querer ter uma família, a entender coisas que uma mulher precisa ser, uma mulher, esposa, mãe, enfim. Deus foi me moldando como pessoa e Ele foi desconstruindo aquilo tudo que eu achava, porque eu tinha traumas, eu tinha feridas, eu tinha complexos, eu tinha referências negativas em algumas coisas, eu tinha medo. Então, eu precisei curar isso dentro de mim. Então, passando por esse processo de autoconhecimento, de cura interior, e paralelo a isso, a conversão da minha família, um momento de libertação, de cura e libertação muito grande, foi quando eu fui amadurecendo, porque aí eu fui ouvindo as pessoas que estavam ao meu lado, me instruindo, rezando comigo, me direcionando, fui ouvindo atentamente aos conselhos que me eram dados em Deus, e ali foi começando a ter uma maturidade espiritual, porque eu fui superando os meus traumas, as minhas feridas, os meus complexos, né, aquilo que eu precisava trabalhar dentro de mim. Eu fui superando isso, fui amadurecendo nessa parte. E aí, esse amadurecimento espiritual foi vindo naturalmente. A gente vai crescendo na dor, como eu falei aqui, né, e entendendo e fazendo a vontade de Deus. E aí, vai acontecendo essa maturidade espiritual. É natural, que eu digo, é um processo, né? Mas que a gente não deixa de continuar aprendendo a cada dia. E, assim, como eu falei, dentro da comunidade, Deus foi me permitindo viver muitas coisas. A comunicação social me fez aprender muito, a música me faz aprender muito, a cura me faz aprender muito, né? O Ministério de Cura me faz aprender muito. Enfim, estar aqui com vocês me faz aprender muito a cada dia. Então, a gente está em constante aprendizado, todos os dias, em amadurecimento, tá bom? Gente, vou precisar encerrar, a gente já passou muito do horário, me desculpem, mas o papo tá bom, né? E a gente quer continuar falando, enfim. Então, muito obrigada por vocês estarem aqui, atentas até agora, ouvindo, participando, perguntando. E amanhã, a nossa oração da manhã vai ser às 9h30, tá bom? A gente vai fazer às 9h30. Eu tenho um convidado surpresa para vocês amanhã às 9h30, pra gente poder encerrar a nossa vocação, não, é amarrado em nome de Jesus, para encerrar essa semana vocacional. E domingo a gente começa a Semana da Família, tá bom? Então amanhã a gente vai fazer às 9h30 a oração da manhã. E eu conto com vocês, bem ligadinhas aqui, antenadas e esperando para poder encerrar a semana vocacional, tá? Muito obrigada de verdade por essa manhã, por vocês estarem acolhendo com tanto carinho aqui o meu testemunho, tá? E isso tudo é para que vocês amem a Divina Luz assim como nós amamos, tá bom? Obrigada. Ela botou aqui Ulisses, gratidão ao meu marido sempre, a minha família Divina Luz, por tudo. E por vocês estarem aí, tá? Deixa eu ver aqui. Adorei seu testemunho agora no final. Obrigada. Que demais. Continua amanhã. Que delícia te ouvir e aprender sempre com você. Obrigada. Obrigada, gente. Eu que agradeço o carinho de vocês. Obrigada por compartilhar um pouquinho da sua vida conosco. Você é luz. Obrigada pelo testemunho. Vou assistir depois. Amanhã vou fazer trilha. Tá bom? Muito obrigada. Se pudéssemos, ficaríamos o dia todo só te ouvindo. Obrigada, gente. Amei. Gratidão. Que testemunho. Obrigada. Somos felizes e gratos por ter você em nossa vida. Amém. Tão grandioso te ouvir falar. Só crescemos. Obrigada. Gente, muito obrigada pelo carinho de vocês, tá? Vamos cantar Amor de Mãe? Vou beber água. Logo mais já ia encerrar sem falar, né? Hoje tem programa com o nosso fundador, Se Creres, Verás a Glória de Deus. E às 18h30 tem um grupo de oração para as mulheres. E a gente vai falar sobre o tema Quem nos separará do amor de Deus? Então, com adoração ao Santíssimo. Não perca, tá? Quem vai estar lá mais tarde? Eu espero por vocês no grupo também, tá bom? E amanhã às 9h30 a gente volta. Aqui, ó, canequinha, tchau!
virtuosa, preciosa, valiosa. Vamos rezar uma Ave Maria antes de encerrar, tá bom? Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Teu colo é santo, minha mãe, me afaga com teus braços, me aquece com teu manto, singela é o teu olhar de paz, me acalma a todo instante, sou mais feliz que antes, tenho teu amor. Nossa Senhora, olha por mim, guia meus passos por onde eu for. Pede a Jesus pra me salvar com seu imenso amor. Nossa Senhora, és a rainha, a luz mais linda, o brilho do céu. Oh, Mãe querida, me alivia, me cobre com teu véu. Beijo, gente. Bom dia para todas nós. Deus abençoe.